Olá, boa noite a todos. Hoje temos um bate-papo com cada um de vocês. Hoje a gente tem o privilégio de ter a doutora Juliana, que logo estará aqui com a gente, que vai falar um pouquinho sobre os cuidados, sobre a importância no que nós estamos vivenciando neste mundo de loucura, essa mudança toda que está acontecendo, né? O quanto que o Covid ele veio de encontro a várias situações. E para as pessoas que sofrem de alguma patologia crônica, principalmente algumas doenças do coração, hoje com a doutora Juliana nós vamos aprender um pouquinho, vamos bater um papo dos cuidados importantes, o quanto que a gente precisa, além de manter os cuidados do dia a dia, todos esses itens que já fazem parte do nosso dia a dia, o cuidado especial para as pessoas que tenham uma patologia já pré-existente e algo voltado ao coração. Hoje é o Dia Mundial do Coração e com isso teremos aí esse período rapidinho com cada um de vocês. Vamos aguardar um pouquinho, daqui a pouco a doutora Juliana já está entrando para a gente poder conversar um pouco e aprender um pouquinho mais dos cuidados especiais. Esperamos que essa pandemia acabe logo, estamos aí no dia a dia batalhando, cuidando da nossa saúde, cuidando do nosso bem-estar, isso é o mais importante. E sempre, né, com todos os cuidados, a gente manter hábitos de vida saudável, isso é muito importante. E a gente vai ter aí um tempinho, vamos aguardar um pouquinho mais aí a doutora Juliana, logo ela já está entrando. Esperar mais um pouquinho o pessoal também, que legal, bastante gente. Doutora Juliana já está aqui com a gente. Como que faz? Doutora Juliana, pode pedir para entrar, estamos já aguardando. Pode fazer a solicitação. Doutora Juliana já está entrando, logo a gente já começa aí o nosso bate-papo. Obrigada pela participação de todos vocês, é muito gostoso ter vocês, nossos queridos, aqui junto conosco. Aguardar mais um minutinho. A doutora Juliana já está entrando, já estamos aqui aceitando o pedido dela, está se conectando. Doutora Olá. Juliana, boa noite, olá, tudo bom? Tudo bem, Cris? Boa noite. Boa noite, muito obrigada por estar aqui com a gente nesse período, nesse bate-papo. Eu que agradeço o convite, que isso é tão importante, né? Nós discutirmos. Então, eu agradeço em seu nome, né, Cris Farmacêutica, agradeço o intermédio da Rede Drogal, né, que está promovendo essa live, na pessoa também do Ricardo Cansado, e estou aqui à disposição de vocês, então, para a gente conversar e conversar o que for necessário para a gente esclarecer aí as dúvidas. Muito obrigada, que legal. Bom, estamos vivendo num mundo de loucura, essa pandemia que a cada vez a gente acaba descobrindo algo diferente, cada vez mais não existe uma regra para essa patologia,
cada pessoa ela tem um sintoma diferente, cada pessoa tem uma reação diferente. Então, cada vez mais, isso acaba proporcionando várias dúvidas. E hoje, em comemoração ao Dia Mundial do Coração, a gente queria saber um pouquinho, doutora Juliana, como que o coronavírus ele pode acometer, né, essas pessoas que já têm uma patologia pré-existente, que já tenha algum cuidado especial com o seu coração, como que isso acomete num todo? Então, Cris, a gente desde o começo da pandemia escuta falar, né, que as pessoas que têm comorbidades, fatores de risco, são as pessoas que estão mais sujeitas a evoluírem com a forma grave da doença, né? A gente vê que desde o começo esses números eles são assim mesmo. Então, 80% dos indivíduos que contraem a infecção, né, contraem a doença Covid-19, essas pessoas, 80% delas desenvolvem a forma leve ou até assintomática da doença, né? Apenas 20% dos indivíduos acometidos, eles vão acabar necessitando de uma internação e dentre esses 20%, alguns até necessitando do respirador, né, do ventilador para poder respirar. Geralmente, esses indivíduos, esses 20% que não evoluem bem, eles têm algum grau de comorbidade, alguma patologia, alguma doença prévia, né? Geralmente, a gente vê também que indivíduos saudáveis também são acometidos com a forma grave, mas essa não é a regra, né? Então, assim, esses indivíduos que necessitam de internação, normalmente eles têm complicações pulmonares da doença, né? A doença ela chega pelas vias aéreas, mas eles também podem ter complicações cardiovasculares, complicações renais e infecciosas também pela longa permanência intra-hospitalar, né? Então, essa preocupação, sim, do indivíduo que tem uma cardiopatia, que tem já uma doença pré-existente, se cuidar ao extremo, né, para que ele não venha a se contaminar. Então, na verdade, as pessoas que já têm essa predisposição, elas se tornam mais suscetíveis a contrair realmente o Covid, por isso que além dos cuidados normais, dos cuidados do dia a dia, lavagem das mãos com água e sabão, cuidado com álcool, precisa ter também um cuidado um pouco maior, seria bem isso, né? Cris, talvez não. Veja, não é que essa pessoa ela pode pegar mais facilmente, isso não ocorre, tá? Todos os indivíduos eles têm a mesma predisposição a pegar, a contrair. É claro que alguns talvez um pouco mais, como por exemplo, eu tenho feito a campanha Paradas para o Sucesso, que envolve bastante o tabagismo. A gente notou, inclusive, que os indivíduos tabagistas, por eles terem já um estado inflamatório no seu organismo e principalmente também um pouco já de acometimento de vias aéreas, esse indivíduo, sim, ele é mais propenso a contrair a infecção, tá? Mas não, por exemplo, o indivíduo que é hipertenso, ele não tem mais chance de ter a doença. Porém, quando ele contrai a doença, né, o indivíduo hipertenso, o indivíduo que já teve um infarte, um indivíduo que tem o coração com arritmia, né, um indivíduo diabético, são condições que aumentam o risco. São pessoas que a gente chama do grupo de risco. Esse indivíduo, ele pode pegar o Covid assim como um indivíduo saudável que não tenha nenhuma outra doença, tá? Porém, a evolução dessa pessoa que já é portadora de uma comorbidade pode ser pior. E quais cuidados que o cardiopata precisaria ter ao longo dessa pandemia?
Olha, isso desde o começo a gente ficou muito preocupado pelo seguinte: lá para março, quando tudo fechou, as pessoas não saíam de dentro de casa, os consultórios nossos, dos médicos, ficaram vazios, e eu me preocupei com isso. Por quê? Ao mesmo tempo que realmente era necessário que a pessoa não tivesse contato social para não se expor à contaminação, ao mesmo tempo, esse indivíduo que faz um tratamento, ele faz um tratamento seriado, a cada 6 meses ele vai em consulta, ele faz alguns exames de rotina, ele tem que ter algumas aferições rotineiras. Então, eu fiquei preocupada, por quê? Porque esses indivíduos podem descompensar se não vistos de perto. Então, qual que é a recomendação que a gente faz para esses indivíduos? Mantenham a sua receita médica, o médico te passou aquela medicação, vá fazendo isso de forma sistemática, não deixe de tomar os remédios. De alguma maneira, converse com seu médico, não deixe muito tempo entre um retorno e outro nas consultas, porque a gente viu isso que realmente aconteceu. As outras todas doenças crônicas ficaram todas relevadas ao segundo plano, né? Então, os indivíduos pararam de cuidar das outras doenças que eles tinham, né? Por medo de se expor, né? Tantos pacientes em tratamento oncológico, que é o câncer, né? Isso foi adiado por conta da pandemia, né? Então, na medida do possível, retome esse seu tratamento de forma otimizada, né? Seguindo a receita última que você teve, e qualquer dúvida, converse com o médico. A gente consegue ter uma consulta médica com segurança, né? A gente procura deixar a sala de espera mais arejada, diminuímos aumentamos o intervalo entre uma consulta e outra, para que não haja aglomeração nas salas de espera, porque esse indivíduo não pode ficar sem acompanhamento. Isso é verdade. E realmente muitas pessoas com o medo de acabar contraindo, abandonou o tratamento, abandonou o acompanhamento. Então, sem dúvida alguma, manter isso é importante, é fundamental, né? E com essas dicas todas, né? Essa tranquilidade agora transmitida, sabendo de que esses cuidados também estão sendo feitos e as demais patologias precisam continuar sendo acompanhadas. Uma coisa que acontece muito, né? Às vezes a pessoa ela tá com sintomas, ela tá sentindo às vezes algum fator da própria patologia e também a preocupação, será que meu sintoma tem alguma coisa a ver com o Covid? Não tem alguma coisa a ver? Surge aquela dúvida em que momento que eu vou procurar por um pronto-socorro. Então, em que situação que seria o ponto de um cardiopata estar ao ponto de estar procurando um pronto-socorro, acompanhando, né, não deixando de fazer o acompanhamento, né, com o seu médico, isso já previne uma necessidade a esse extremo. Mas o que teria hoje como uma dica, como uma orientação para eles? Essa pergunta, você se refere assim, um indivíduo que esteja sentindo, tendo sintomas que ele suspeita que seja o Covid? Não. Alguma Não? coisa voltada à sua cardiopatia. Certo. Ah, sim, isso então é até mais fácil da gente comentar. Na verdade, os sinais de alerta das doenças cardiovasculares são uma dor no peito muito intensa, que ele nunca teve, né? Ou uma dor que não consegue controlar com as medicações que ele está habituado, uma falta de ar, né, desproporcional, um cansaço extremo aos esforços, né? Então ele fica extremamente ofegante e cansado aos esforços. Se isso vier acompanhado de inchaço grande nas pernas, né? Então começa a ficar demasiado inchado. Ou então uma tontura muito intensa, desmaios, né? Então são todos sinais
são sinais assim muito intensos, né? Que devem fazê-lo procurar um pronto atendimento. Perfeito. E quanto ao tratamento, nessa parte, na verdade, nós estamos aí vivendo um isolamento, virou a vida de muitas pessoas em 360 graus. Então, mudou o hábito dentro de casa, mudou o seu hábito de vida, mudou os seus cuidados. E agora, com o isolamento, as pessoas acabaram deixando, né? Primeiro, houve no início uma interrupção por parte de todos, das academias não poderem funcionar. E muitas pessoas acabaram deixando alguns hábitos de vida saudáveis, alguns métodos que fazia no dia a dia, e com isso acabou proporcionando outros sintomas, outros itens. O que nós teríamos como dica de vida saudável dentro do isolamento social? O que poderíamos ter aí como uma dica para todos? Olha, Cris, é bem pontuado essa sua observação. Eu tenho visto, os pacientes estão voltando, né? Eles estão se preocupando em marcar um retorno, então eles estão aparecendo sim no consultório. E eu noto muito frequentemente eles tiveram ganho de peso, né? Teve pacientes meus que ganharam 20 quilos, né? Nesse isolamento. E isso reflete diretamente no controle, principalmente da pressão arterial. Eu vejo muito paciente com pressão descontrolada, né? Com níveis alterados, elevados de pressão, e quando a gente vai conversar é porque ele ganhou peso. Isso se deveu ao quê? Principalmente a inatividade física, né? Que ele foi obrigado a exercer, né? Não conseguia fazer nada. Se bem que muito se orientou quanto a esse sentido, né? Mas é uma coisa muito diferente, né? Fazer atividade física dentro de casa é possível, né? Mas acho que acho que pouquíssimos que eu tenho visto que me contaram que continuaram seguindo alguma rotina de exercícios. Então a gente viu que aconteceu sim, né? Ganho de peso, descontrole na pressão, principalmente isso. E assim, o que fazer para manter a vida, né? Um estilo de vida mais saudável? É tentar voltar àqueles hábitos que você tinha anteriormente, né? De alguma maneira, praticar uma atividade física. Isso você pode fazer se você tem um lance de escadas na sua casa, né? Do quintal até, né? Da cozinha até o quintal, por exemplo. Isso é muito comum a gente ter isso já pronto. Isso aí já é um local que você pode explorar. E assim a gente vai mantendo. A atividade física é primordial para a saúde. Alimentação também, né? Agora nós estamos entrando nessa fase de muito calor, o tempo muito seco. Então, lembrar da hidratação, importantíssimo, né? A gente manter o corpo hidratado, com alimentos leves, frutas e verduras. Isso sempre, né? Isso para sempre. Para manter, então, um estilo de vida saudável, né? Voltando a colocar, então, a atividade física na rotina. Isso é algo que às vezes a gente aproveita. Todo mundo ganhou peso. Eu ganhei, todo mundo ganhou, porque mudou mesmo esse hábito. E às vezes a gente aproveita também, para quem não gosta muito, aproveita dessa oportunidade para agora eu vou aproveitar e eu vou fazer. Mas esse retorno ele é importante. Realmente muitas academias estão retornando, né, tendo esses cuidados. É importante manter esses hábitos dentro de casa. No início você falou a respeito dos tabagistas, né? O quanto que a questão do tabagismo ela aumentou aí um percentual grande. Você está dentro de casa, proporciona ansiedade, você diminui esse contato social com os amigos, que gera uma satisfação, um bem-estar. Aí, de repente, você perde esse contato, ilhado dentro de casa, você acaba entrando num quadro, né, psicossomático, e o tabagismo, para muitas pessoas, acaba se tornando uma válvula de escape,
né? Uma forma Sim. de você trazer essa tranquilidade, essa diminuição da ansiedade. E o que que a gente pode trazer com relação a isso? Olha, Cris, eu vou citar para você um estudo que foi feito há cerca de um mês atrás, Fundação Oswaldo Cruz, junto com a Universidade de Campinas, a Unicamp, né? Em parceria com a Unicamp. Eles fizeram um estudo justamente para entender como é que está o consumo de cigarro entre os fumantes no meio da pandemia. O que aconteceu com eles, né? O que eles viram de resultado? Ele mostrou que 34% dos fumantes aumentaram a quantidade de cigarros fumados por dia. Então, é mais de um terço, né, dos indivíduos que fumaram mais, né? É interessante que mulheres, esse aumento foi maior do que os homens, né? E um outro dado também, que é até um pouco cruel, que a gente viu que essa variação, quanto maior a escolaridade, houve um aumento menor. Então, se o indivíduo, quanto menos escolarizado, né, o indivíduo que foi pouco à escola, tem menos anos, né, isso na estatística foi pesquisado. Então, ele tem um grau de escolaridade baixo. Foi a classe que mais aumentou o consumo, né? Isso foi notado. 35% desses indivíduos com baixa escolaridade aumentaram o consumo em mais de 10 cigarros por dia. Contra os indivíduos que têm uma alta escolaridade, isso ocorreu em 26%. Né? Mesmo assim, Por outro lado, houve pessoas que reduziram o consumo. Né? Eles viram que apenas 5% desses indivíduos em baixa escolaridade reduziram o consumo, né, de cigarros, contra aqueles, os com alta escolaridade, 5% reduziram, e os com o ensino superior completo, 13% reduziu o consumo. Né? Porque foi uma grande preocupação, né? O indivíduo fumante, ele ficou muito preocupado, né? Quando a pandemia apareceu. É uma doença que acomete muito o pulmão, né? E aparece sempre de forma muito dramática, né? Então, o indivíduo fumante ficou preocupado, né? Mas, de qualquer forma, é uma doença muito complicada, né? O tabagismo, ele tem umas nuances muito diversas. Então, apesar disso tudo, houve aumento no consumo, né? Porque tratar o tabagismo é uma tarefa difícil, né? Mas lembrar que existe sim tratamento, e a gente incentiva que os indivíduos busquem, que quando tem essa intenção de parar de fumar, buscar ajuda, sim, porque a gente consegue fazê-los sair, né, dessa dependência. com certeza. Ainda mais numa época de uma patologia que acomete tanto as vias respiratórias, né? Que tem como foco principal toda a parte pulmonar, toda a parte respiratória. Então, sem dúvida alguma, ouvir que, embora um percentual pequeno, mas teve a redução, isso nos deixa muito alegres, né? Em contrapartida, um aumento em outra parte e a gente sabe que é um vício, né? Como você falou, não é fácil de tratar. Então, isso depende realmente da vontade de querer. Sim. Ela causa uma dependência e causa um bem-estar físico, né? Psicológico também. Então, o parar, sem dúvida alguma, é algo que requer aí uma atenção especial, né? É sim. E o mês passado, que foi um mês importante com foco aí no tabagismo, né? Isso, no final do mês de agosto, o Dia Nacional de Combate ao Fumo, né? No Brasil é no dia 29, e a gente então
tenta focalizar, né, as atenções nesse tema. Eu convido para quem esteja nos ouvindo a procurar os vídeos da campanha Paradas para o Sucesso. Se alguém se interessar, pode procurar no meu Instagram, que está aparecendo aqui em cima, né? Logo abaixo do Rede Drogal, tem o meu perfil, Juliana Barbosa Previtali. Lá tem bastante coisa, muita coisa interessante, todos os artistas que estão participando da campanha, cada um deles tem uma participação, né? Eles têm uma breve participação com uma música, né? Tocando um instrumento, aí em seguida ele fala, né? Ele dá um recado e convida, né, o indivíduo a fazer essa reflexão, né? Então a gente tem visto sim um resultado muito interessante, muito positivo. Os principais meios de comunicação da cidade aderiram, né? Estão fazendo essa divulgação da campanha. A gente vê na rádio educativa, nos jornais, né? Sempre tem alguma coisa publicada, que é mesmo para martelar mesmo essa ideia, né? Que o tabagismo é uma doença, ele mata, mas que existe cura. Então, que a pessoa busque tratamento, né? Procure, principalmente o tratamento para o tabagismo, né? É importante. Doutora Juliana, e qual o nosso desafio perante toda essa pandemia, com toda essa atualidade que a gente está vivenciando, e qual que é o seu impacto na vida das pessoas e também com as doenças cardiovasculares? Bom, eu acho que em termos assim científicos, o principal desafio desse ano foi a busca pela vacina, né? Para que nós não encontramos um tratamento que fosse específico e que conseguisse realmente promover a cura até hoje, né? Então, o principal desafio na parte científica acho que é justamente a busca da vacina, né? E aqui eu acho que o outro, de uma outra forma, por um outro lado, o principal desafio assim para nós como seres humanos, eu acho, que foi justamente exercer essa questão da solidariedade, da empatia com o próximo, né? Deixarmos de sermos egoístas e só pensando na nossa vida, no nosso meiguinho ali, no nosso círculo, e sabendo que as nossas atitudes elas vão estar impactando na vida dos nossos semelhantes. Quem está convivendo conosco, a sua atitude vai impactar, né? Então, isso ficou muito latente, eu acho, na pandemia, nessa situação toda que a gente está vivendo, né? A gente vê, assim, opiniões as mais diversas, né? Acho que parece que tem pessoas que são muito teimosas, né? Que gostam de ser do contra, né? E, gente, hoje tudo no mundo existem evidências, né? E a gente testa as coisas, né? Então, por que se fala para fazer isso? Por que se fala para colocar a máscara, né? É porque já foi testado, já foi visto, a gente viu exemplos, né? Nós poderíamos ter tido um desfecho diferente no Brasil, né? Nós tivemos a oportunidade de conhecer como foi que ocorreu, porque já metade do mundo já tinha vivido essa experiência, né? Infelizmente, não aproveitamos tão bem, né? Não foram todos os segmentos aqui que aderiram a esses ensinamentos. Mas eu acho que foi um desafio muito grande, né? Em muitas áreas, né? É claro que crescemos também em muitas outras, né?
muito também dessa questão de internet, essa comunicação virtual, né? Até mesmo na área médica, veio para ficar, né? Então, a gente viu que é possível acontecer, né? A gente fazer uma aula, eu dar uma aula para muitas outras pessoas ao mesmo tempo que estão me vendo. Então, isso acho que em muita, e não só na medicina, né? Claro que todo mundo que ficou em home office, né? Então, tem sim um lado positivo disso, né? E a gente sempre tem que tentar ver pelo lado bom, né? É claro que sempre pesando, né? Os prós e os contras. Extrair o que teve de bom. Acho que isso é o mais importante, né? De toda tempestade, sempre extrair o que a gente tem de bom. E isso que você falou é uma verdade. Ao mesmo tempo que a gente esteve distante, né, distanciou as pessoas, mas aproximou também de outra forma. Então, eu acho que o conhecimento, as informações, com toda essa telemedicina, com toda essa parte de treinamentos, de aulas, videoaulas, tudo isso fez com que muitas pessoas que tinham a dificuldade de buscar um curso, buscar um aprimoramento de conhecimento, um desenvolvimento profissional, intelectual, ele acabou tendo essa oportunidade porque abriram muitas outras opções. Sim, E às vezes, até mesmo em família e tudo mais, acabou aproximando porque à distância você consegue agora fazer uma reunião familiar via Zoom, via online, que até então esse encontro dependia de um encontro pessoal, físico, e isso acabava demorando um pouco mais. Então, eu acho que a população se tornou um pouco mais instruída. Sem dúvida alguma, muitas pessoas acabam indo na contramão, isso é normal, eu acho que isso está um pouquinho no sangue do brasileiro também, né? Como você colocou, essa oportunidade, tantos outros países já estavam com a patologia, nós tivemos tempo de poder nos preparar para aquilo, mas a gente ainda acreditava, né, de que não ia chegar. E quando chegou, a gente ainda está, depois de 6 meses de pandemia, ainda estamos aprendendo no dia a dia, ainda estamos tentando implantar essa cultura, né, que em outros países já era algo comum, né, do cuidado de uma simples gripe, um simples resfriado, né? Em outros países já era comum o uso da máscara como uma proteção própria e uma proteção ao próximo. E sem dúvida alguma, eu acredito que o mundo, a partir de agora, vai ser diferente, né? A gente vai ter aí uma cultura diferente, hábitos diferentes e vamos encontrar, né, da melhor forma uma metodologia para viver cada vez melhor, com certeza. isso mesmo. Falou muito bem, Cris. Doutora Juliana, o que a gente poderia deixar aí como um aprendizado disso tudo? Né? Além desses hábitos, desse viver, um cuidado. O que a gente poderia deixar assim como uma mensagem para a gente poder finalizar? Bom, eu acho que talvez a mensagem seja assim: a nossa vida, o nosso corpo, ele é um organismo frágil, né? O equilíbrio que nós temos de saúde, ele é frágil, né? Para que você consiga uma boa saúde, você tem que estar constantemente cuidando de si, né? Então você tem que estar sempre buscando uma boa alimentação, a prática regular de atividade física, cuidando das doenças que você possua, né? Da melhor forma possível. E isso tem que ser feito uma coisa regular e constante e uniforme, né? Então, acho que a gente aprendeu que, por mais avançado que nós estejamos na nossa civilização humana, o nosso organismo ainda é o mesmo, né? Ele ainda é o mesmo do que 10 mil anos atrás, né? Quando o ser humano começou a se organizar em sociedade, é o mesmo o organismo, é o mesmo, né?
Então, a gente vê as nossas fragilidades com uma doença dessa, né? É claro que a nossa tecnologia consegue buscar rapidamente, né, formas de alívio, mas isso nos fragilizou, mostrou as nossas fragilidades, né? Então, eu acho que isso serviu de ensinamento, né? E que a gente deve, então, sempre buscar um equilíbrio, né, na nossa vida, no nosso corpo, na nossa mente, a parte espiritual, muito importante, né, de estar equilibrado, para a gente manter uma saúde plena. Com certeza. E a saúde mental, ela coordena todo o nosso corpo. Se a mente está bem, o corpo está bem. É meio que um reflexo, né? E encontrar nessa pandemia algo que goste de se descobrir. A gente vê muito em casa, né? A gente acabou descobrindo coisas que, por conta da correria do dia a dia, não fazia. Às vezes, um cuidado do jardim, às vezes, um bordado. Então, Isso. buscar no que nós temos de ferramenta, assistir um bom filme, fazer aquilo que gere prazer, alegria, satisfação. Com isso, a gente consegue passar os dias com alegria, ter a família mais próxima cada vez mais, porque agora mais ainda, os compromissos do filho que tinha horário na escola, horário na natação, horário para tudo, agora criar essas rotinas dentro de casa, identificar o que gosta, isso tudo ajuda muito, né, a encontrar essa satisfação e proporcionar essa saúde mental e também física, com certeza. Você sabe que eu, pessoalmente, me vi com tempo, né? Eu sempre priorizei ter um tempo, né, ao longo da minha jornada, assim, da minha semana. Mas ali eu me vi com muito mais tempo, né? E como é bom isso. Para mim foi ótimo poder ficar muito perto, mais ainda dos meus filhos, que são adolescentes, do marido, né? Meu marido, ele trabalha praticamente de tarde à noite. Então, a gente ficou muito, muito perto, né? Aquela convivência muito isso, para alguns, a gente sabe que foi ruim, né? A gente vê que notícias mostrando aumento de violência doméstica, né? Então as pessoas elas ficaram mais próximas, né? E com isso, né? Para quem tem esse equilíbrio, né? Emocional, foi uma forma de estreitar ainda mais os laços, né? De familiares, né? Então é claro que uma situação tão intensa como essa, a gente vai ver sempre os dois lados, né? Então a gente vai sempre, você vai ter notícias ruins, né? Que vai relatar fatos negativos, ao mesmo de uma outra, por outro lado, né? Relatos positivos de engrandecimento, de criação, de empreendedorismo, né? Nessa fase, né? O ser humano ele sempre tem que parece que em situações como essa aflora, né, essa questão de mudança, né, porque a gente precisa fazer algo diferente, né? Então a gente é compelido mesmo a ir para frente, inovar, não é isso, Cris? É, renovar, inovar e ir se descobrindo. Dá a É, sensação de que a gente não envelhece, porque a gente está fazendo coisas diferentes e inventando coisas diferentes. É isso mesmo. é. Que legal. Doutora Juliana, muito gostoso ter esse tempo com você, sempre agregando coisas tão boas e uma forma tão gostosa de pensar, né? Uma Uhum. profissional com todo o renome que você tem, com todas as responsabilidades que você tem, dedicar esse tempo para os nossos seguidores, para os nossos, seus, Drogal e tudo mais, é muito gostoso. Muito obrigada por esse tempo, obrigada por todo este conteúdo, essas dicas. Sempre é normal, né? A preocupação, o medo, e vindo com toda essa orientação, sem dúvida alguma, deixa a gente com mais tranquilidade e enriquece cada vez mais o nosso dia a dia.
Quero agradecer muito por esse tempo, a todos que estão nos ouvindo, que estão participando. O nosso muito obrigada. E até uma próxima. Contamos aí com a sua ajuda aí no futuro de novo. E muito obrigada por esse carinho com a gente e por esse período que tivemos agora. Eu agradeço também, Cris. Foi um prazer estar aqui com vocês, a todos que estiveram juntos, né, nessa live. E se puder deixar ela, né, registrada aí no Instagram, que depois a gente consegue até muito mais pessoas que se interessem para ver. Essa parceria, né, entre o privado, né, e o civil, né, e eu acho que é importante. A gente sempre ganha, né, levando a nossa mensagem à frente, dando informação para as pessoas, e nunca é demais. A gente sempre tem que pensar nisso. Então, agradeço. Boa noite para todos vocês. Foi um prazer estar aqui com você. Nós que agradecemos, um grande abraço e até uma próxima. Até. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.